intuito dos nossos encontros sempre é desenvolver a nossa vida e não só agregar conhecimento. O maior objetivo dos nossos encontros é que no final deles nós possamos fazer uma revisão das coisas que ouvimos, para poder ponderar a respeito de como estamos caminhando e nos esforçar para nos adequar e tomar a forma das coisas que o nosso Pai tem comunicado ao nosso coração. Eu tenho procurado sempre pensar sobre os dias que eu estou vivendo e como dentro dos dias que eu estou vivendo eu vou corresponder ou responder à agenda de Deus sobre esses dias. Porque o nosso Deus e Pai, Ele trabalha dentro de uma agenda. E por conta disso, na minha jornada eu tenho procurado aprender. E em alguns momentos eu tenho parado de me movimentar em algumas coisas, deixado de atuar em outras, porque elas já não fazem sentido por conta daquilo que o meu Pai está fazendo. Desde quarta-feira pela noite, a base de toda a instrução que foi comunicada no nosso encontro é a respeito de se preparar. É Deus chamando a nossa atenção, é Deus querendo que a gente pare um pouco só de nos movimentar a partir do que nós achamos e realmente nós nos tornarmos uma igreja prática, que se alinha com os seus dias e dá uma resposta a esses dias. Eu estava pensando hoje, como eu posso contribuir, ser útil. E quem me conhece mais de perto sabe como eu funciono. Sempre é um desafio, é um esforço falar, não das coisas do Senhor, mas falar na nossa casa. Os da primeira fileira, da terceira fileira para cá, os irmãos do Mevan me conhecem mais de perto. E sabe o quanto nós, no nosso serviço na Casa Mevan, nos últimos anos, tem procurado, de alguma forma, sempre manter uma luz, uma lâmpada acesa, sempre chamar atenção, sempre fazer a gente pensar, não sobre o que está funcionando, mas sobre aquilo que ainda não alcançamos e por que ainda não alcançamos. Então, muitas vezes eu sou o cara chato, tenho uma cara estranha, né? Tem uma aparência, parece um cara mais pro lado de um maconheiro do que de um pastor. Esse aí sou eu. Mas é a forma que Ele me usa. E uma coisa que eu aprendi, eu não me preocupo em impressionar. Já faz muito tempo que eu abri mão de querer ter uma boa performance. Já faz muito tempo que eu abri mão de querer impressionar com as palavras. Mas eu quero contribuir com aquilo que o Senhor me confiou. No último ano especificamente, eu me calei um pouco. Eu olhei algum cenário, algumas coisas se movimentando, algumas coisas sendo construídas, coisas novas nascendo, e eu me calei um pouco. Por uma instrução do Espírito, continuei falando, mas não tão incisivo. Mas nesse retiro, eu sinto a necessidade de compartilhar também do que eu estou vendo. Há um conflito interno nosso nesses dias, em que a vida está lutando contra a morte. Há um cenário em muitos de nós, aonde as nossas frustrações estão lutando com aquilo que ainda nos dá esperança. Há um cenário
em muitos de nós que há uma expectativa de cumprimento, mas as decepções da caminhada trouxe cansaço. E por conta de não atentar para o que Deus disse, porque o que Ele disse talvez não se cumpriu como eu pensei que seria, o meu sentimento é de parar em algumas coisas. Muitas das coisas que nos decepcionam é porque nós não estamos conseguindo atentar para aquilo que Deus está fazendo, porque o que Ele está fazendo talvez não supre as expectativas que nós criamos dentro de nós. Porque anunciamos sobre dias e movimentações começam a acontecer, mas não era como eu achei. E daí, por não ser como eu pensei que seria, parece que eu estou deslocado, frustrado, angustiado. A minha oração é que nesses dias o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento e nos ensine a ver. Que nós possamos atentar para aquilo que Ele está fazendo, que não é do nosso jeito, que não é como a gente pensou ou talvez imaginou que seria, que não é no nosso padrão. Então hoje eu quero cooperar, talvez revendo e reavaliando e falando de novo aquilo que nós já falamos. Como Paulo quando escreve aos Filipenses: finalmente, meus irmãos, regozijai-vos. Eu não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, porque é para vossa proteção. Então alguns de nós somos repetitivos, porque na nossa compreensão Deus não muda o plano, não muda o padrão, Ele continua caminhando e construindo na mesma rota para a mesma coisa. E à medida que nós caminhamos, nós precisamos abrir o entendimento. Aleluia. Eu queria orar com você antes de falar algumas coisas da Escritura que eu fui anotando enquanto eu estava sentado ali atrás, olhando o cenário, olhando as palavras que até aqui foram comunicadas. Se falou de preparação. Fábio ontem falou de ordem. Deus tem um padrão. O padrão de Deus é o céu. Quando orares, vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O padrão de Deus ainda é o céu. E sabe o que eu penso? Que esses dias, parece que de tempos em tempos Deus entra em cena e ordena todas as coisas novamente. Então antes que você sofra mais decepções, não resista. Se entregue. Eu preciso de ti. Se renda. Porque o próprio Deus sabe que na nossa capacidade humana nós não temos capacidade em nós mesmos para seguirmos o seu padrão e construirmos o seu modelo. Mas Ele nos enviou o Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, que nunca mudou o seu trabalho e a sua função, que é me fazer lembrar das coisas que Yeshua disse, me fazer pensar nas coisas que Ele ensinou.
interceder diante do Pai, por meio do Filho, para que possamos ser transformados naquilo que fomos chamados para ser. Muitos se falam de avivamento. Escute o que eu penso. As uvas estão maduras na videira, prontas para ser colhida, pisada e produzir vinho novo. Mas a Escritura diz que não se deita vinho novo em odres velhos, porque senão rompe-se o odre, perde-se o vinho. O que você pensa então, Júnior? Tempo de preparação, de recipientes que vão não dar a forma para o avivamento, porque não é o odre que dá a forma para o vinho, é o vinho dentro dele fermentando que dá a forma para ele. Quem dá a forma é Deus. O engenheiro e arquiteto é Deus. A planta é Deus, é Jesus. O fundamento é Cristo. As medidas da casa é Yeshua. O material utilizado para toda a construção é o Senhor. Como foi em gerações que antecederam a nossa, não é diferente nos nossos dias. Eu não sei porque eu mando as pessoas ficar de pé e daí eu me sinto culpado. Eu digo, não é para sentar, Senhor, não é mais organizado. Mas eu acho que é uma noite de decretos. Eu não vim ensinar nada. Eu vim falar a respeito do que eu estou vendo. Escute. Deus continua sendo um Deus de pessoas talvez impróprias, improváveis, incapazes. Eu vou pagar minha dívida com o Lapa porque eu não gravei o vídeo para ele que não deu tempo. Eu sou fruto dessa casa. Há 15 anos atrás, com 21 anos atrás, eu fui o primeiro interno. Eu e mais 3 moradores de rua, Luiz e Lapa, compraram um sítio. Eu fui para lá, eles compraram, apertaram a mão do nosso tio no final de uma semana, na segunda-feira da outra semana, com uns 25 quilos a menos, sem barba, sem cabelo, eu fui para lá. Mas eu não me submeti durante um período da minha vida aos processos que são necessários para você ser transformado ou trabalhar para se adequar no que Deus vai fazer. Então, 6 anos depois eu retornei. E há 15 anos atrás, Deus mudou a minha história. E isso é fato. Aonde agora cabe a minha responsabilidade em ser um cooperador da sua construção. Você que não acredita no improvável, não tenha medo de investir nos improváveis. Eu falei lá, eu multipliquei o que o SOS é, porque eu trabalho em outros estados, tenho viajado às nações e tenho falado a muitos irmãos, e nessa noite falo até a pastores. Tudo que Deus precisa é um recipiente. Alguém que talvez tenha uma forma diferente de ver as coisas, e porque vê de uma forma diferente, atua de um jeito diferente, mas está trabalhando para contribuir numa construção. E nesses dias, como um pai, como um avô que já sou, eu trabalho pensando nos que vieram antes de mim, para que aquilo que nasce a partir dos meus dias possa ser a continuidade. Nós não somos protagonistas, muitos de nós não somos protagonistas de muitas coisas.
Nós somos só uma ponte dentro da geração, fazendo convergir nos nossos dias aquilo que os que vieram antes de nós ouviram, para que aquilo que nasce a partir de nós possa continuar, para que se cumpra o propósito eterno de Deus. Porque não é mais sobre nós, é sobre o Deus que tem um plano. É um Deus que tem um propósito. Pai, nós exaltamos seu nome aqui. Sim, Jesus, você é a pessoa mais importante desses dias, das nossas reuniões e do nosso encontro. Eu oro para que os nossos medos vão embora agora. Que aquilo que dentro do nosso interior guerreia a vida lutando contra a morte vai embora agora. Eu oro, Espírito, dá uma palavra de ordem aos teus anjos. Sim, Senhor Deus, dá uma ordem aos teus anjos e libera sobre esse ambiente a vida que nos falta, a sua. Sim, Espírito, nos batiza com encorajamento. Diga o fraco: eu sou forte. Sim, Yeshua, nos batiza com esperança. Sim, Brasil. Sim, Brasil. Pela falta de sacerdócio, a terra é ferida. Levanta nesta geração um sacerdócio segundo o seu modelo, Deus. Sim. Levanta a igreja segundo a planta que você desenhou. Tira todas as nossas falsas expectativas. Sim, Jesus, você é o governo. Nome em toda sim, Deus. Vem sobre esse lugar, Senhor. Ordena todas as coisas. Abala o que pode ser abalado. Remove o que pode ser removido. Mas faça teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, com toda a nossa força.
Glória, teu nome. Glória, teu nome. Nos ensina a ver, Senhor, segundo o seu padrão. Tira de nós as falsas expectativas. Coloca as coisas no devido lugar. Alguns anos atrás, numa sala de cinema, eu e outro irmão na cidade de Curitiba assistindo um filme. Deus falou com a gente. O filme, fica à vontade. O filme do Robin Hood, o primeiro. No momento que ele tira uma espada, que foi a espada do seu pai. E havia uma tira de couro que cobria aonde ele punha as mãos na espada. E quando ele tirava aquela tira, havia um escrito. E o escrito era: lutem. E lutem novamente, até cordeiros se transformarem em leões. Daqueles dias até hoje, sempre que um sentimento contrário dentro de mim quer encobrir aquilo que Deus está fazendo, não permitindo me ver, eu lembro da espada que os meus pais já carregaram. E eu lembro do seu trabalho para que os dias que eu vivo, eu pudesse junto com a minha casa desfrutar de um ambiente do reino de Deus. E sabe o que eu faço? Luto. E luto novamente, até um leão seja gerado e formado dentro de mim. Eu hoje pedi para Deus ficar assim. Faz um ano que eu estou bem normal. Eu tenho pregado com postura. Eu trago meu esboço e procuro ficar no lugar onde não atrapalha o som, nem os irmãos que filmam. Às vezes eu me preocupo até em ser ético. Os irmãos vão ficar ofendidos se eu falar o que eu estou vendo. Mas hoje eu disse: deixa eu rugir, Deus. Deixa ser quem eu sou. E essas coisas acontecem para nós, Bevan, se você prestar atenção, sempre que Deus está nos mudando de lugar. É os ex-maconheiros da casa que Deus usa para nos fazer pensar sobre os próximos passos. Nos últimos anos, Deus nos tem direcionado assim. Quem é do Mevan sabe, os nossos retiros. Escute, talvez os visitantes não vão entender muita coisa hoje. Mas o que nos trouxe até aqui sempre foi uma casa de janela e portas abertas. Está fechando-se um tempo sobre nós. Está se abrindo um novo ciclo, uma nova estação. Como o Fábio mencionou aqui ontem sobre uma década, estamos entrando em outra década que completa 30 anos. A próxima. E nós estamos como casa ministerial, serviço às nações e à nação brasileira, sendo reposicionados. Então nós não temos que estar preocupados com o cenário da transição, mas temos que estar atento para aquilo que Ele nos falou.
Porque nem sempre as coisas vão estar como a gente gostaria ou vão ser como a gente pensou. Mas o que Ele nos disse é o suficiente para nos manter em ordem e na jornada correta. Enquanto eu estava ali, eu estava pensando de algo que o Senhor tem falado nesses dias do nosso espírito. E o Senhor me fez pensar sobre nem tudo que está organizado está na ordem de Deus. Nem tudo que tem uma aparência de organização está na ordem do Senhor. Posso dar um exemplo sobre esse cenário e essa frase? Gênesis 11. Quando os homens foram edificar uma cidade e construir uma torre para preservar o seu nome, eram todos unânimes que falavam a mesma língua, mas quando Deus desceu para ver o que eles construíram ou estavam construindo, Deus tirou as coisas do lugar e os espalhou por um momento que eles não se entendiam mais. Por quê? Porque a construção não estava na sua ordem. O que eles intentaram fazer não é segundo o que Ele queria. Outro cenário que nós precisamos pensar sobre os dias que vivemos. Nem tudo que funciona bem e está prosperando determina que Deus concorda. O bom funcionamento, ele não determina a aprovação de Deus. Nós podemos estar funcionando bem sem ter a aprovação de Deus. Também posso falar de um cenário. Os dias do profeta Amós. Amós, aquele que carrega uma carga. Alguém que está disposto a carregar uma carga. Vivia numa cidade chamada Tecoa. Pastor, boiadeiro, criador de gado e cultivador de sicômoros. Um homem do campo e da terra. Nos dias do rei Uzias e nos dias do rei Jeroboão, Uzias governando sobre Judá, Jeroboão governando sobre Israel, Deus fez ouvir a sua voz a Amós, alguém que carrega uma carga. E nos dias de Uzias e de Jeroboão, as coisas tinham um bom funcionamento. Uzias foi um grande engenheiro que desenvolveu poderosas armas bélicas. Um dos reis que mais esteve sentado durante anos no trono, 52 anos. Estava prosperando em tudo que fazia. Jeroboão, nesses dias em Israel, havia prosperidade. Seus inimigos conheciam a sua força. As coisas estavam, aos olhos dos homens, organizadas, em bom funcionamento. Mas alguém que não é profeta e não é filho de profeta, agricultor, como o Fábio falou ontem, um criador de gados, porque ouviu e viu, foi compartilhado o que estava vendo. Entende o que eu estou falando? Não meça as coisas na sua vida porque elas estão funcionando bem. Mas olhe as coisas da sua vida se elas são bíblicas. Se elas estão organizadas pelas Escrituras e se elas estão dentro da agenda de Deus. Nos dias de Jeroboão, Amós condenou
Ele, pois o povo confiava nas suas riquezas mais do que no Senhor, e por isso oprimiam os pobres. Luxúria, vício, idolatria. Nesse contexto, o esplendor do culto disfarçava a ausência de uma religião verdadeira. Amós foi convocado por Deus para lembrar o povo da sua lei, e chamou o povo ao arrependimento. Essa talvez é uma mensagem para os nossos dias: arrependimento. Desde os dias de João, Jesus diz, se faz violência no reino de Deus. E aqueles que se apoderam dele, se apoderam por meio de esforço. Qual era a violência que João operava nos seus dias? Qual é a mensagem de João? Qual é o anúncio da mensagem de João? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino, o machado está posto sobre a raiz. Toda árvore que não produz seu fruto será cortada, lançada no fogo. Qual é a violência que se faz dentro do reino? Arrependimento. Júnior, você está dizendo então que a nossa organização não serve para nada? Você está dizendo então que todo o nosso esforço para funcionar bem não está de acordo com o que Deus propõe? Depende das nossas intenções sobre aquilo que estamos construindo e fazendo. Nós estamos no encontro de pastores e líderes de uma nação. Alguns anciões, alguns homens, alguns meninos, algumas meninas. Nós não temos mais tempo para ficar em ambientes que não nos levam a lugar nenhum. Nós não temos mais dinheiro para gastar em coisas que em nada vai contribuir na edificação. Por isso esse é um tempo de precisão, de sermos exatos, precisos na nossa maneira de conduzir ou de viver igreja. No início desse ano, um amigo me parabenizou no dia que eu estava aniversariando. E o seu parabéns foi uma profecia. Legal isso. Porque ele dizia: eu te abençoo sobre os anos que estão chegando para você. Para 4 coisas. Eu te abençoo para você ter precisão na sua movimentação. Eu te abençoo para você compreender qual a velocidade da sua movimentação nesses dias. Quando a gente fala de velocidade, a gente acha que tem que pisar o pé no acelerador. Nem sempre. Dependendo em que ponto da rodovia nós estamos rodando, as velocidades têm que ser diminuídas. Dependendo do lugar, durante o trajeto que nós estamos fazendo, a cautela e o cuidado tem que ser maior. Porque se aceleramos, nos perdemos nas curvas. Mas também tem alguns lugares de reta e a velocidade é mais liberada. Então, se também ando devagar demais, eu atrapalho aqueles que estão entendendo que naquele pedaço do trajeto exige uma necessidade de um avanço. E nisso Deus fala da medida de cada um de nós. Alguns, por favor, tira o pé do freio. Outros, me ajuda a te ajudar. Deixa de acelerar forte, você vai bater. Entende o que eu estou falando? A terceira coisa,
Ele me abençoou dizendo: eu te abençoo para que você seja preciso em cada passo que você vai dar. Porque cada passo que eu dou determina o espaço que eu vou atuar dentro dele. E se eu dou um passo errado, eu posso me desgastar trabalhando, como o Juscelio gosta muito, numa jurisdição que não tem nada a ver comigo. E a quarta coisa, ele disse: Júnior, eu te abençoo para que você tenha o êxito ou a visão correta dentro de cada etapa do processo. Porque muitos de nós, principalmente aqueles que coordenam, que lideram, que pastoreiam, os que têm um desenvolvimento profético, os que têm ofício apostólico, às vezes nós temos já a planta de todo o cenário. Temos a planta de tudo que vamos trabalhar e fazer nos próximos anos. Mas para construir, ainda que eu tenha a visão do todo, eu preciso viver cada etapa do processo com foco. Luiz falou aqui quarta-feira: meu pastor, teu título não anula o processo na tua vida. Tua posição não muda o princípio. Eu vejo o nosso Deus com as coisas prontas para esse tempo. Eu vejo coisas definidas para esses dias. Mas eu penso que algumas coisas estão com dificuldade ainda de serem acessadas por causa da nossa maneira de ver errado. Porque se nós não temos clareza no que estamos vendo, a nossa forma de se movimentar vai corresponder àquilo que estamos vendo. E se não vimos com clareza, não nos movimentamos do jeito certo. Nós precisamos entender que Deus se movimenta através de caminho, se revela por meio de cenários e se comunica por meio das formas que Ele toma, segundo as demandas dos dias que nós vivemos. Israel, os hebreus, quando são tirados do Egito em Êxodo, os capítulos 13, 14, 15, 16, vai mencionar que Deus não levou Israel pelo caminho mais curto, para que eles não retrocedessem e voltassem ao Egito. Para alguns, aquilo que parece ser o caminho mais longo é a maneira de Deus proteger você, para você não voltar atrás. Então, olha para mim. Viva cada etapa do processo focado nela. Você sabe que tem um caminho mais curto, mas não é o caminho que Deus mandou você andar. Então, sai daí. Porque viajar com Deus na jornada não é eu que defino a rota. Não é como pegar um aplicativo de trânsito e escrever o destino e daí me aparecem várias opções, eu vou escolher a que eu quero. Não! Andar ou viajar com Deus pela jornada é caminhar naquilo que Ele fala. Então, para alguns, você que vive reclamando, parece que eu estou dando voltas. Porque para você que é cabeça dura é necessário dar muitas voltas até que Cristo seja formado em vós. Eles deram muitas voltas. E a geração que saiu do Egito, por não se submeter
aquilo que eles receberam como uma legislação, uma lei, uma forma de se relacionar e se movimentar com Deus, foram desfalecendo e morrendo pelo deserto. Mas nós estamos num encontro geracional de pais e filhos que dentro dos seus dias vão trabalhar juntos para plantar sementes para o avivamento. Então, nesse cenário, como eu procuro Josué e Caleb, homens que perseveraram no que ouviram. Nem as circunstâncias da adversidade, nem a murmuração do povo, nem as guerras, nem as lutas, tirou deles o ânimo, a esperança e a expectativa de ver cumprir ainda na sua vida o que Deus falou. Como alguém mencionou nesses dias aqui, o cara Caleb com 80 anos em pleno vigor ainda reivindicava a sua herança. Deixa eu falar aos anciões, aos pais desses dias, não é o fim da sua jornada. Talvez você vai atuar de outra maneira, mas você ainda tem algo para cooperar e executar na nossa geração. Eu conheço um cara que com 500 anos começou a construir um projeto que Deus confiou na mão dele. Deixa eu dizer você, meu querido, que se acha velho demais para alguma coisa, renove as suas forças, você ainda não tem 500 anos. Renove as suas forças, você ainda não tem 500 anos. Ninguém aqui tem 500 anos. Se um velho de 500 anos construir um projeto que nos permite estar aqui, porque o maior trabalho dele foi construir a arca ou reconstruir o mundo. Foi reconstruir dentro dos seus dias, depois que o dilúvio foi embora. Uma geração de homens que estão convictos do que Deus disse. Sabe o que me faz acordar pela manhã e me faz dormir com esperança de levantar de novo? Não é pelas coisas que eu tenho, não é pelos privilégios que às vezes Ele promove na minha vida, não é pelas coisas que eu posso adquirir ou construir, mas é pela palavra que Ele comunicou sobre os dias que eu estou vivendo. Deus tem uma maneira de se revelar por meio de caminho. Então, atente, não para aquilo que você quer fazer, mas para a direção que Ele está mandando você ir. Quando eles saíram do Egito também, havia uma necessidade deles serem conduzidos. E por causa de uma demanda, Deus tomou formas diferentes. No mesmo dia, ou no ciclo do mesmo dia, Deus toma formas diferentes, para que eles pudessem caminhar dia e noite. A Bíblia diz que durante o dia, o Senhor os conduzia na forma de uma nuvem de glória. Mas à noite, Ele os iluminava em forma de uma coluna de fogo. Deus toma formas diferentes para que a gente possa caminhar dia e noite sobre o que Ele está falando e fazendo. Então nós precisamos aprender a ver as formas que Deus toma, a ouvir e atentar para os caminhos que Ele determina. De dia eles precisavam de um guia, Ele era uma nuvem. De noite eles precisavam de iluminação, Ele era uma coluna de fogo, uma luz. Esses são dias que nós vamos ter que olhar para Ele e prestar atenção como Ele está se movimentando, porque isso vai nos dar a condição e nos proporcionar andarmos dia e noite.
sobre a palavra que Ele nos disse. Nós estamos inseridos, parece, dentro de um cenário de reposicionamento. Muitos de nós. Há um texto nas Escrituras que é em Lucas 24. Como esse texto, desses últimos anos, ele tem me orientado. Porque ele fala a respeito do primeiro dia da semana. Ele traz e revela um cenário de caos. Ele mostra falsas expectativas. E por causa disso, pessoas deixando o lugar que precisavam permanecer. Ele traz também trabalhos que já não são mais necessários, porque já não vão fazer mais sentido dentro dele. Mas acima de tudo, ele traz a revelação de Yeshua ressurreto. Por isso que é um texto que abre os olhos, abre o entendimento e promove a abertura das Escrituras para que eles pudessem ter uma compreensão do plano de Deus, porque agora ele já estava ressurreto. Lucas 24 é o primeiro dia da semana, e ele faz menção de mulheres que eram muito especiais. Elas eram trabalhadoras, servas, estavam totalmente desejosas de cooperar. Então elas acordam na primeira hora do dia e elas vão para o sepulcro. Mas elas encontram a pedra do sepulcro removida. 2 homens com vestes resplandecentes, fazendo um questionamento e uma pergunta para elas: por que vocês estão aqui? Por que vocês estão buscando aquele que ressuscitou em meio aos mortos? Prestem atenção, ele diz para ela em 24:6 de Lucas: lembrai-vos daquilo que ele vos falou, estando convosco ainda na Galileia. No Evangelho de Mateus, quando ele está na Galileia, ele diz: necessário é que o Filho do Homem seja entregue para ser morto, crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. A gente já falou muito desse texto, porque a gente sempre, pensando nos dias que vivemos, buscando interpretar os tempos, ele fala de um tipo de pessoa que faz coisas que são boas, mas já não é mais necessária, porque os dias dessas coisas findaram. Porque elas foram fazer algo bom, ungir o corpo do Senhor, mas ele já não estava mais lá. Aí depois de ter um encontro com a revelação e de serem instruídas a trazerem à sua memória o que ele tinha falado, elas voltam para onde estavam seus discípulos. Agora que interessante, quando elas falam da sua experiência, querendo encorajar eles, porque aquele primeiro dia da semana era um caos em Jerusalém, elas são chamadas por tabela de loucas, porque a palavra delas para eles soava como desvarios. As Escrituras diz que era como desvario a palavra delas para eles. Elas estavam falando daquilo que viram e ouviram, porque estavam sendo reposicionadas dentro do seu tempo. É difícil, não é, Luciano, você falar dentro dos seus dias sobre aquilo que as pessoas estão esperando, e você diz: não era assim como nós pensávamos, não era assim como a gente achou, mas espera aí, lembrem-se do que ele disse. Aí eles olham para a gente e dizem: estão loucos, eles são legais, mas estão malucos. Eu falei que esses caras eram os estranhos. Aí Jesus percebe 2 homens, seus discípulos, um chamado Cleopas, e 2 homens que andaram com ele,
agora frustrados porque colocaram expectativa nas coisas erradas e estavam esperando algo que acontecesse do seu jeito, mas não veio como eles pensavam. E daí esses dois homens fazem o quê? Saem de Jerusalém, do lugar do caos, do lugar dos muitos conflitos da mente, do lugar das muitas guerras daquele dia, e eles procuram talvez um lugar mais seguro. Vamos a Emaús. Tem uma aldeia 13 quilômetros daqui. Eu até estou disposto a caminhar um dia se for necessário, mas aqui em Jerusalém está difícil, porque eles passaram uma parte da sua vida, ou os últimos anos da sua vida, crendo num cara, e que eles acreditaram ser ele o Messias. E daí, depois da sexta-feira, que eles viram ele sendo crucificado, que eles viram ele morto e sendo introduzido em um sepulcro, agora eles têm um dia de domingo, primeiro dia da semana, e eles não têm o cara vivo, eles não têm sequer um defunto, um corpo de um homem morto para se apoiar em alguma coisa. Tudo que eles têm é um túmulo vazio. Mas necessário é que essas coisas acontecessem desse jeito, porque Deus tem um plano e trabalha dentro de uma agenda, e Ele trabalha para cumprir o seu plano. Aí Jesus vê esses caras que estavam frustrados. Cara, eu pensei que ia ser algo extraordinário. Agora não tem o homem vivo, não tem o corpo de um homem morto, não tem aonde se apoiar, se apegar em nada. Tem sim. Para aqueles que ouviram o que ele disse e guardaram no seu interior e deixaram isso trazer vida. Tem sim. Porque não vamos nos mover pelas circunstâncias, mas é pela palavra. Aí Yeshua se aproxima deles. Yeshua é estrategista em reposicionar os seus discípulos. O Senhor Ele é especialista em fazer as pessoas voltarem para o seu lugar e abrir os seus olhos para ver o que Ele quer revelar. E daí Ele se aproxima como alguém que não está sabendo de nada. E os caras estão falando. Aí Ele faz aquela pergunta boba: do que vocês estão conversando? Seus olhos estavam como tapados para não ver. E daí eles dão aquela resposta burra: és tu um estrangeiro aqui em Jerusalém? Tu não sabe dos últimos acontecimentos? Que Jesus de Nazaré, homem justo, um profeta, que operava milagres, que nós achávamos ser ele o Messias, foi crucificado e morreu. Jesus, percebendo, olha para eles e diz: tardios e nécios, que não compreendem e não creem. Aí Jesus começa, durante aquela jornada de 13 quilômetros, a fazer menção de Moisés, dos profetas, das passagens que fazem referência a ele mesmo. E durante todo um dia, por 13 quilômetros, ele está comunicando as escrituras. Era como se ele estivesse dizendo para Jesus: tu não vê, Jesus? Tu não está vendo, cara, o que está acontecendo? E Jesus dizendo para eles: vocês não sabem o que está escrito a respeito de mim. Eles estão falando dos acontecimentos e Jesus está dizendo: olha para o que está escrito. Se aproximando de Emaús, Jesus é especialista em chamar a atenção, fazendo como se fosse adiante. Ele não iria adiante, fazendo como se fosse para ver o interesse daqueles homens de continuar a conversa. Esses são dias que os homens que vão acessar a revelação, que vai sair escamas dos seus olhos para ver com clareza, são homens que estão interessados em continuar a conversa,
a respeito do que Moisés disse, do que os profetas profetizaram, do que as escrituras anunciam. Não são homens que estão reproduzindo métodos e estratégias para crescer como estruturas e instituições na sua geração, mas homens que estão voltando ao que Moisés falou, ao que os profetas comunicaram, porque o que Moisés disse e o que os profetas profetizaram é o plano de Deus. Entende o que eu estou falando? Então Jesus fica com eles, pegando o pão. Eles, quando ele partiu o pão, o que aconteceu? Seus olhos abriram. Escute, a maior instrução, Juscelio, para abrir os olhos desses dias, nas mesas que o Senhor está promovendo para a gente, não é o quanto de teologia nós vamos ensinar, mas é o quanto de pão nós estamos dispostos a partir. O método de abrir os olhos ainda é partir o pão. Se precisava de uma estratégia, de uma forma, Juca, para saber os próximos passos, é essa. Porque depois que se abriu os olhos pelo partir do pão, ele sumiu. Sabe o que aconteceu, Juca? Aqueles homens olharam para o outro e disseram: o que nós estamos fazendo aqui? Espera aí, nós andamos 13 quilômetros sem necessidade. Vamos voltar a Jerusalém, porque é lá o lugar do cumprimento. Então eles voltam a Jerusalém. E depois eles têm um novo encontro com eles. Agora não é mais sobre um coração queimando, porque é isso que eles falam. Depois que ele desaparece, eles olham um para o outro e dizem assim: cara, não queimava nosso coração quando ele falava com a gente. Escute, nós podemos estar queimando por algo sem estar vendo. Essa geração corre o risco, e eu acredito que em muitos de nós estamos queimando sem estar vendo nada. Por quê? Porque não estamos atentando para o que está escrito. Ele não vai mudar o plano. Escute, querido, Ele não criou uma missão para dar um trabalho para a igreja. Ele criou a igreja para trabalhar na missão que é dele, porque o plano é dele. Pare de buscar coisas para fazer que não fazem mais sentido na sua vida, que só satisfazem seu ego, seu ventre, sua vaidade. E entre no propósito de Deus. Largue algumas coisas. Tem coisas que a gente faz que é bonita na internet, mas é para satisfazer nosso ventre, não tem a ver com o plano dele. Por isso que a gente faz, e sempre está com um sentimento de frustração, e daí sempre está com insatisfação, porque quer fazer algo mais impressionante. Ei, cabeção! O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é as boas novas. E as boas novas, Jesus vai voltar, Yeshua vai voltar. Não mais como um cordeiro sofredor, um servo sofredor, um cordeiro para ser morto, mas como um rei para governar, para reinar sobre tudo. Por isso que o trabalho daquelas mulheres não fazia mais sentido. Porque lá em Mateus 26, uma mulher entendia de tempo, e ela entrou num jantar, acabou com o banquete na casa do Simão, acabou a festa, acabou o clima, todo mundo comendo, olhando. Esse é Jesus, o Nazareno, esse é o cara que faz milagre, ele é o cara que tem andado por aí, tem ensinado muitas coisas. E havia toda uma sedução, uma expectativa. De repente uma mulher que compreende os seus dias, carregando um vaso de especiarias, ela se aproxima dele e faz o quê? Eu não vou derramar, não se preocupa. Ela unge o seu corpo. Por que ela acabou o banquete?
Porque acabou o clima, entrou murmuração. Cara, respeite as pessoas que fazem coisas diferentes da sua. Talvez você não está entendendo o tempo que ela está vivendo. Ela está vendo coisas que você não vê. Ela está vendo coisas que você não vê. Porque ele está em Betânia. Nesse dia, um lugar dos seus amigos. Ele gosta dos seus amigos. Agora, simultaneamente, eu acho que é no texto do Evangelho de João, vai dizer, ele estando em Betânia, em Jerusalém, havia sumo sacerdote e os principais escribas e doutores reunidos buscando uma maneira de matá-lo. Em Betânia, uma mulher está depositando toda a economia da sua vida sobre ele, porque era costume da época guardar as suas economias em vaso de especiarias aromáticas como uma poupança. Por isso que eles ficaram assustados, porque era algo de grande valor. Aí eles olharam, cara, a economia dela, maluca, por que não deu para fazer para os pobres? Deixa eu falar outra coisa. Pare de usar os pobres para promover sua vaidade. Viu? Porque nos dias de Amós, querido, é nos dias de Amós, o cultivador de sicômoro e criador de gado foi chamado para condenar aqueles que se utilizavam da fraqueza dos pobres para promover suas vontades, desejos e interesses pessoais. E vou dizer mais: colocavam tributo e oprimiam o pobre, e depois vinham trazer seus dízimos e ofertas. Me perdoa a expressão, vai te lascar, porque eu não suporto esse tipo de coisa. Não sirva os pobres, porque é o papel da igreja. 31, 8 e 9 de Provérbios. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Erga a voz e julgue com justiça a causa do pobre e do necessitado. Uma mensagem que o Luiz prega há anos: seja a voz para quem não tem direito, para quem não tem recurso, para quem não tem. Pronto. Não oprima os pobres para você alcançar as primeiras fileiras, mas te doe porque você entende o seu papel no corpo, porque você sabe que na mesa dele senta as viúvas, senta o necessitado, senta o cara que tem problema da sua sexualidade, senta o maconheiro, senta o empresário. Em um mundo de mentiras, tua luz me alcançou, iluminando o caminho apertado, por onde passam apenas um homem e um cordeiro. Escute. Está indo buscar a gente, Juca. Muitos de nós, por causa do cenário de desconforto que Jerusalém vive, pelas coisas estarem aparentemente fora do seu lugar. Mas eu penso que esses caras tinham alguma importância, porque ele se dispõe a caminhar com eles 13 quilômetros. Ele vai resgatá-los, para que eles voltem aonde eles poderiam ainda ter um período, um período de relacionamento, de mesa e de comunhão antes que ele subisse aos céus, porque ele precisava dar as instruções a respeito da sua segunda vinda. Ele precisava abrir o seu entendimento para que eles tivessem toda a clareza. Por isso que quando ele ascende aos céus, eles esperam ser cheios do Espírito e começam um movimento sobre a terra. Eles têm uma convicção. Qual era a mensagem? Ele está voltando.
Nós precisamos prestar atenção que o nosso serviço apostólico, profético, pastoral, a nossa vida de igreja aponta para uma coisa e tem que se desenvolver para algo: a volta de Jesus. Eu não sou um cara de ensino escatológico, mas nos últimos anos eu tenho atentado os meus olhos e procurado desenvolver na minha vida um sentimento sobre me tornar o tipo de pessoa necessária para os últimos tempos, para os últimos dias. Como eu posso contribuir, quer eu estando dentro desses dias, ou aquilo que está nascendo a partir de mim ser inserida nesses dias. Encorajando os pais, habilitando os filhos. Muitos de nós, pastores, escute, pais biológicos, espirituais, nós trabalhamos para acontecer nos nossos dias. Talvez uma pergunta é: quanto nós estamos dispostos a investir para que aconteça coisas nos dias dos nossos filhos? Porque a gente vai ver as escrituras sempre, pais que foram modelos e deixaram nos seus dias uma maneira de se relacionar com o plano de Deus. Sempre o seu maior trabalho não foi enquanto eles estavam vivos, mas foi na mensagem que eles deixaram, no modelo de relacionamento de intimidade com Deus que eles deixaram, para que tudo que nascesse depois dos seus dias pudesse ter referências. Que o Senhor entenda, que o Senhor nos ajude nas nossas necessidades. Eu sei que é um momento de alguns, escute, é um momento de alguns. Tem alguns irmãos que foram chamados para esse momento. Eu não sou parte disso agora, porque aquilo que o Senhor me tem feito caminhar não é para esse tempo ainda. Há um movimento das águas sobre o Brasil. Deus agitou as águas. Escute, surfe a melhor onda, mas não se canse, porque ainda não é a grande onda. Entenda os processos, entenda os tempos, porque a uva está madura na videira, pronta para ser colhida, pisada e produzir vinho novo. Todo o movimento de agora é sobre os odres. Todo o movimento de agora é sobre preparação dos odres. Não é sobre o vinho. Estão olhando para o lugar errado, da maneira errada. Amém? Ela ungiu, eu não peguei, Juca. Me ajuda. A minha mente foi longe agora. Pode falar. A cabeça do Juca é muito inteligente para o meu raciocínio. Eu não alcancei esse nível ainda. Mas aqueles foram, as primeiras mulheres foram buscar ungir um corpo morto que já estava vivo. Enquanto uma mulher que entendia um tempo foi ungir um corpo vivo que ia morrer, que já estava morto. Desculpa, é muita inteligência para o meu raciocínio. Entende? Ela já sabia porque ele veio. Ela já sabia do seu propósito. Ela já sabia da sua finalidade. Escute, não condene quem se movimenta de um jeito que você desconhece. Não condene. Tem os caras aí querendo prender Jesus.
E eles têm nome de sacerdotes. Mas ainda tem muitos desconhecidos que estão dispostos a derramar toda a sua vida para cumprimento de um propósito dentro do tempo específico. Eu tô legal, eu acho que era só para falar isso. Eu vou orar agora de novo. Quem deseja pelo vinho novo, se fala quantos anos, né, Fábio? Vocês perseguem isso. Luciano, quantas movimentações. O Lu é o cara que mais conhece gente desse Brasil. Do norte ao sul, ele já... Todo lugar que tu vai, tem um cara que o Lu tem conexão. Por quê? Porque há muitos anos trabalha vendo as movimentações, procurando entender o tempo do cumprimento, o tempo dos dias que foi chegado. E há quantos anos se persegue e se fala de avivamento, vinho novo, Brasil, tua hora é chegada. É, também. Porém, todavia, os ajuntamentos desses dias, querido, e eu não me interprete mal, o que vai acontecer nos próximos anos, nos estádios de futebol, nos grandes ginásios, nos grandes centros que pode ser ocupado por gente, nos grandes movimentos, é para a restauração dos odres. É para uma consciência correta de reino, de igreja e de como nós vamos nos atuar e nos movimentar. Entende o que eu disse? Escute, participe, se movimente, mas não se esqueça de olhar no horizonte como os surfistas experientes fazem. Eles ficam prestando atenção nas várias sequências da maré, nas várias sequências de onda que vem. Tem umas que eles nem dão braçada para pegar, porque eles sabem que aquilo é só uma marola. Mas, escute, Deus está agitando as águas, porque quando as ondas, o dia que sopra vento aqui na praia, que as ondas começam a crescer, a galera vai para casa, pega a prancha e entra na água, porque ela sabe, uau, hoje vai dar onda. Tem dia que ele vai na beira da praia, olha, volta para casa. Tem muita gente se lançando porque as águas foram agitadas. O Lu é surfista, já não está mais no peso de surfista, mas ainda agora pega no long, agora é só long. Não é só no long, né? Eu não fui surfista, eu ia na praia fumar maconha mesmo. Eu ia com Ulisses. E ia com o Luiz Hermínio também. Só que o Luiz Hermínio só aparecia quando a noite chegava, porque era meio zumbi, era o cara da noite. Era outra naipe. Cara, deixa eu tirar aqui um pouco de peso sobre mim. Eles falam, Ulisses, aonde vai, ele prega no meu nome, fala tudo que eu fiz de podre, de errado. Eu boto a mão na minha cabeça, às vezes eu não fiz isso, e eles fizessem. Eu digo, não fiz, eles fizessem. Esses dias atrás, não faz muito tempo, alguns dias atrás, lá em Londrina, eu e o Gessé, ele acabou com nós dois. Minha vez. Ele diz que ele estava construindo o meu testemunho. Há um movimento. Pode rir, tá? Pode se alegrar, mas continua com a mente e o coração ligado sobre o temor que está nesse ambiente a respeito da responsabilidade que nós precisamos ter. Nós estamos rindo porque somos felizes, mas sabemos o quanto vamos precisar chorar. Fique atento. Todo o movimento desse tempo, assim penso eu, e se não for, que alguns profetas que estão aqui me corrijam. Os ajuntamentos desses dias é para a restauração dos odres, para nós nos adequarmos
Aí então nós vamos ver um vinho novo sendo derramado. E vamos poder atuar nos envios que vão ser necessários sobre as nações da terra. Fica de pé agora comigo. Não podemos mais voltar atrás, por tua palavra em nós que Aleluia. deixou de ser discurso e sim Escute. fez vida. Mevan, escute, pastores, muitos nos visitam pela primeira vez, e nós é assim mesmo, é desse jeito. Nós não vamos fantasiar não. O dia que nós estiver fantasiando, maquiando alguma coisa, expulsa que é demônio. Escute, pastores, aqueles que caminham na nossa plataforma, que têm acesso, que estão próximos, que são da nossa casa, os filhos, nós estamos transicionando. Está encerrando um tempo, está abrindo um novo tempo. Entre o que está se fechando e o que está se abrindo, existe uma transição que não é para permanecer, é só para um caminho para nos levar a essa nova realidade. Deixa eu falar para você, querido, que nos caminha tão próximo. Não exija coisas agora que Deus disse que nós não vamos mais fazer. Não exija de nós coisas que nós já não vamos mais fazer. Não exija de nós movimentações que já não fazem mais parte do momento que nós vamos ser inseridos. Não venha mais, por favor. Isso eu não estou dizendo para... Estou dizendo para você pensar e abrir os seus olhos para ter um entendimento mais amplo e claro. Não venha buscar conselhos por causa da sua demanda local para ver se vai dar certo aquilo que você quer construir. Mas agora se associe com a gente como um corpo, não como uma bandeira ministerial, como o corpo de Cristo. Porque nós vamos ser introduzidos num apostólico que não vai divertir plateia, que não vai animar do palco, vai ser inserido num apostólico para trazer fundamentos. E um dos meios que anunciam os dias de fundamentos é operando por meio de sinais e maravilhas. Por isso que as últimas profecias sobre a vida de Luiz é sobre operar e se movimentar por meio de cura. Toda a nossa movimentação para os próximos anos tem a ver com a agenda do Senhor. Mas vocês não estavam na agenda do Senhor? Sim, para um ciclo. Estamos sendo inseridos para um novo dia, para um novo momento. Porque agora não é só nós, é o que nós geramos. Nossos filhos vão ter que andar juntos. Escute, Mevan não é um produto. Mevan não é uma plataforma de promoção ministerial, nem para os da casa, nem para os de fora. É só uma ferramenta que Deus deu para cooperar com o seu plano, o seu propósito, fazer ecoar uma mensagem. E no meio dessa movimentação Ele levantou homens estratégicos que se renderam àquilo que Ele deseja fazer. Por isso alguns meninos, chegou a hora também de assumirem seus lugares. Porque da maneira que vocês exigem os seus direitos, assumam suas responsabilidades. Porque durante uns anos os velhos pagaram a conta. Mas agora Caleb só diz: eu estou cansado, eu estou no vigor. Eu passei uma jornada, parece que ia morrer no deserto, mas eu criei uma palavra: dá a parte que me cabe. Gastou seus dias, calejou suas mãos,
suou sua camisa. Quantas vezes Caleb e Josué talvez não intercederam junto com Moisés, com a Torá na mão, vendo todo um cenário desfalecendo, e eles dizendo: ainda cremos, ainda cremos, ainda cremos. Ele chegou aos 80 anos com vigor, com força e disposto a conquistar a sua herança, mas ele estava dizendo agora: da minha parte, vocês que nasceram durante a jornada, eu vou estar aqui, essa é a minha herança, venham comer na minha mesa, venham beber do vinho que eu vou botar, porque eu vou plantar uma videira para vocês, venham comer do pão, que eu vou plantar uma roça de trigo, vou colher, vem comer na minha mesa. Mas o seguinte, tem umas guerras que eu preciso que vocês guerreiam agora, porque o que eu tenho para vocês agora não é a minha força, mas é o meu conhecimento e a experiência de alguém que viveu, prevaleceu e sobreviveu a todas as adversidades. Entende o que eu estou falando profeticamente? Não exija coisas que não vai, que não era como você viu algumas coisas na internet. Às vezes você ouve algumas coisas e cara, agora você está chegando perto, está vendo? Não, mas espera aí. Talvez alguns banquetes nossos vai acabar, algumas festas onde todo mundo está ali comendo, bebendo, mas está distraído porque não está percebendo que os dias dele está chegando, que não percebe que ele está na festa. Bom de pregar com um pastor, ajuda, que todo mundo vai te ajudando a construir. Por quê? Porque é assim que se constrói as coisas concernentes ao reino. Homens estratégicos que de lugares estratégicos têm visões específicas, e quando se juntam conseguem entender o todo. Eu queria orar. Fábio, quer orar? Quer, eu sei. Então vem. Choque alá, Luiz. Choque atarabassori alaramando roxo. Aqui embaixo. Irmãos, tem uma particularidade aqui. Nós sempre pregamos para fora, o Júnior sempre prega para nós. Toda vida, todos os eventos que o Júnior prega, ele não prega para quem vem, ele prega para nós, da casa. Ele sempre prega para nós, um ajuste. E sempre Deus dá uma chave de fenda para ele ajustar os parafusos. Nós temos duas coisas para fazer aqui ainda. O Fábio quer dar uma palavra, eu preciso também dar uma palavra. Eu queria te ouvir primeiro, Fábio. Tem como chamar todo mundo aqui? Começa assim. Pode. O pessoal pode sentar um pouquinho. Eu queria pedir aqui, que viesse aqui na frente as pessoas que estão desde o começo da fundação do Mevan, que viesse aqui na frente. Eu quero fazer um ato aqui com eles. Faz um círculo, vocês que estão desde o começo. Faz um círculo, por favor. Aqui. Um círculo, por favor. Pode juntar um pouco mais o círculo. Junta um pouco mais. Junta um pouco mais. Isso. Desde o início. Desde o início. Vem cá você. Vem você. Não. Desde o início. Agora eu vou pedir para os filhos dos que estão aqui fazem outro círculo em volta. Cadê o Lapa? E a sua esposa? Os filhos dos pais aqui. Faz em volta um círculo deles. Isso. Faz um círculo em volta. Os filhos, os primos. Isso, em volta deles. Tem mais? Todo mundo.
os filhos em volta. Sabe o que está acontecendo hoje? Júnior falou sobre o momento do caminho de Emaús, Jesus resgatando um casal para voltar para o propósito, ou trazendo clareza do propósito deles. Jesus juntou eles para poder espalhar. Para vocês se olharem, porque o tempo que está vindo é que Ele vai estar no meio de vocês para dar palavras específicas do que vocês têm que fazer, e essas palavras específicas do que tem que ser feito vão ser movidas por desapegos. Porque quando Ele explica todo o plano do reino, da sua volta, eles perguntam: mas é nesse tempo que você vai restaurar o Israel? É nesse tempo que você vai fazer algo para a gente? É nesse tempo então que você vai fazer algo com o Mevan? Ele diz: não, mas vocês vão receber poder para espalhar mais e espalhar mais. Então esse momento é para que vocês se olhem, mas para que se desapeguem. Porque o avanço necessário para o que Deus vai fazer a partir de vocês vai ser medido por esse desapego, para não se juntar para poder tentar desenvolver o que vocês já fizeram juntos. Porque agora não se trata mais só do que vocês fazem juntos, se trata daquilo que Deus vai fazer através de vocês, para onde Ele está enviando cada um de vocês. Cadê o Lapa? Já chamou. Então a esposa e o filho dele ouve. Ele tem que se preparar para ser prefeito dessa cidade, da cidade de Itajaí, porque é onde Deus vai colocar ele. E por isso vai ter mudanças de planos com a instituição Mevan, porque o que ele tem que se apegar é chegar a ser prefeito dessa cidade. É o chamado que ele tem. O Luiz está se desapegando para poder ouvir e ter clareza do que Deus quer fazer com ele como representante do Brasil em relação ao que Deus vai fazer às nações. O Juscelio está coordenando as mesas para poder responder à demanda, para que eles tenham liberdade de encontrar a movimentação apostólica deles, porque isso ainda não é o que Deus tem para fazer apostolicamente através de vocês. Isso ainda não é. Mas sabe por que eu pedi para os filhos estarem em volta? Porque eu queria que agora vocês virassem para os seus filhos. Isso. Qual é o nome do congresso? Encorajando os pais e habilitando os filhos. Então sabe como vai dar continuidade tudo isso? Habilitando os filhos. E vocês sejam encorajados para se desapegarem. Porque não é nesse tempo que Ele vai restaurar tudo o que Ele disse com respeito a vocês, mas é nesse tempo que Ele está preparando vocês para derramar poder. Está vindo um tempo de poder. E quando o poder vem, gera incômodo, gera dispersão, gera mais incompreensão ainda. Mas vocês precisam ser firmes. E eu quero que vocês habilitem os filhos de vocês para esse tempo. Eu vou repetir para você. Você é um homem forte da política para essa cidade. Se desapegue. Queria os acompanhar até o fim, mas Deus é quem vai adiante de ti. Queria ver o rio se abrindo como o mar, e nossos filhos chamando essa terra de lar. Mas eu cantarei a sua justiça. Tem como pedir para que Com os seus filhos agora olhem por todos que estão lá?
na frente, vocês viram assim eles, para que O eles Senhor tem sido nossa morada em cada geração. Mesmo antes de nascerem os montes feitos por suas mãos, Ele é a rocha, justiça, Ele é a rocha ferida. Que essa palavra enxague o chão e o pó do deserto em seu coração. Fica de pé você, igreja brasileira. Pó que agora será meu leito e cobertor até Os o filhos dia abençoando da a igreja brasileira. retribuição do Senhor. São os filhos dos pais que são referência para a igreja brasileira, que trazem você até aqui abençoando a igreja brasileira. Se você é pai e está com seu filho aqui, faça o mesmo. Faça o mesmo. Ore por ele, habilite ele. Porque não se trata só de filhos naturais, trata-se de uma geração. Nós estamos aqui profetizando sobre a geração. Aqueles que saíram dos nossos lombos, do nosso ventre, e aqueles que caminham conosco. Eles vão modelar o futuro, por isso que eles estão na frente agora. Eles que vão dizer como vai ser o modelo para que a gente finalize o que a gente precisa finalizar. Porque o mesmo que vai acontecer, o que foi dito que acontecerá com eles, vai acontecer na igreja brasileira. Vai haver um desapego total àquilo que Deus já disse para vocês que vocês iriam fazer. Mas é hora de desapegar para que recebamos o poder. É hora de desapegar para que possamos receber o vinho novo. Se nós não nos desapegarmos desse odre que já trabalhamos, vai se romper, vai se perder o que Ele está fazendo. Então é um tempo de desapego. É um tempo de desapego, aonde nós estamos encorajando os pais a desapegarem e habilitando os filhos para poder andar com autoridade nesse tempo. Cobrimos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos filhos habilitados. Empurramos vocês para frente, para esse novo tempo na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. E guardamos a vossa retaguarda. Guardamos, e os seus filhos que estão, vocês que são pais, nós declaramos sobre a vida dos seus filhos uma proteção. Se por um caminho vier o inimigo, por 7 caminhos fugirá. Nós profetizamos sobre a vida dos seus filhos, da sua herança, a glória de Deus sobre a sua herança, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre os frutos do seu ventre. Declaramos sobre a vida de vocês. Você que é mãe, você que é pai, nós declaramos um avanço dos teus filhos nas regiões celestiais, em nome de Jesus Cristo. Declaramos uma proteção sobre eles. Sim, nós declaramos sobre os seus filhos que não estão servindo ao Senhor hoje. Declaramos que Deus vai dar experiências sobrenaturais com ele. Profetizamos sobre a vida dos seus filhos que hoje não estão servindo ao Senhor, sobre os filhos que estão na igreja e os pais não. Nós declaramos um avanço, que os pais, se a herança do justo for abençoada, a sua descendência será poderosa. Declaramos sobre os seus filhos nas suas cidades, vão se tornar bandeiras, estandartes, vão se tornar vozes, em nome de Jesus Cristo. Profetizamos sobre a sua vida, profetizamos sobre as suas gerações, profetizamos sobre vocês, em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus.
Aleluia. 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 Aplauda ao Senhor bem forte, querido. Aleluia. Declaramos sobre a vida de vocês. Sim. Declaramos sobre os pais dessa igreja. Amém. Sobre os pais dessa igreja. Vocês que foram sendo agregados no caminho, que são filhos da casa. Amém? Que são filhos dessa casa. Vocês que trabalham incansavelmente para dar vida a essa plataforma. Louvado seja Deus. Senta aí um pouquinho. Eu não quero repregar nada. O Júnior deixou bem claro. Ele deixou bem claro. Eu só preciso falar uma coisa. Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmo 119. Aleluia. Que profético nós estamos vivendo aqui hoje. Que unção profética nós estamos vivendo aqui hoje, irmãos. Salmo 119, verso 91 diz assim: desfalece a minha alma aguardando a tua salvação, mas eu espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem esperando por tua promessa, e eu digo: quando me consolarás? Embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço dos teus decretos. Essas palavras de Davi, ele está dizendo: eu sou como um odre na fumaça. E é exatamente isso que nós cremos. Nós não estamos desabilitando nenhum movimento que está acontecendo nesses dias. Muitos deles estamos inseridos para servir, para estar com os nossos irmãos, porque entendemos que esse é o tempo. Mas precisamos entender, e é isso que nós cremos, que esse ainda não é um derramamento de vinho, é uma restauração de odres. Amém? É uma restauração de odres, e Deus está mexendo com os ministros. Eu sei que esses dias foi dias de crise na nossa alma. Glória a Deus, Deus está mexendo na sua movimentação. O que te trouxe até aqui não é mais suficiente para te levar até onde Deus precisa. E Deus está restaurando o odre. Por que o odre tinha que ir para a fumaça? Você está me entendendo? Eu estava falando para o Júnior, fala da restauração do odre. Ele disse: depois você fala no final. Então, como o Júnior foi muito preponderante aqui, falando da restauração do odre. O odre, irmãos, ele é a parte do animal. Essa parte, ela era descarneada, e depois ela era mergulhada na água. Ela passava pelo processo da água. Depois ela era esticada em cima de uma pedra, pego uma madeira e batido nela. Batia. Depois se esticava na fumaça, se pendurava na fumaça. Fala do batismo em águas, fala de estar sobre a rocha, fala de estar exposto ao sol da justiça, fala sobre o madeiro que fere. E depois ele era pregado na fumaça, e o objetivo dele estar na fumaça era para 3 coisas. Primeiro, era para perder o cheiro de carne. Um odre na fumaça, ele tinha que perder o cheiro de carne para não comprometer o vinho que seria colocado ali dentro. Um odre precisa estar pendurado na glória de Deus. Ele era pendurado na fumaça também para criar elasticidade, para ele ser flexível aos movimentos, porque tem muitos movimentos que talvez você não vá concordar nos próximos dias, mas nós precisamos estar lá como serviço, e também como um estender de mão, e também deixando claro: olha, nós estamos trabalhando isso, para fazer isso, para chegar a esse propósito. E o odre também era pendurado na fumaça para não pousar moscas, e Beuzebu é o Deus das moscas. Então, nessa preparação do odre, querida, vai ter os processos da água sobre a pedra, da madeira batida, exposto ao sol, exposto ao sereno. Mas depois, quando você pensa que acabou tudo, que você é pendurado na fumaça. Amém?
tem o período de você ficar debaixo da glória de Deus, onde não pousa mosca, onde você cria elasticidade para lidar com os próximos movimentos, e aonde você perde o cheiro da carne, aonde pode despejar aí vinho novo, que não vai comprometer o vinho novo. Irmãos, essa noite é muito profética. Essa é aquela reunião que você vai embora pensando: puxa, tem tanta coisa para mim fazer ainda, eu tenho que fazer tanta coisa para chegar. Esse é o bom, é a boa palavra. Você não tem que fazer nada, você tem que acreditar no que Deus está fazendo, e você tem que se submeter a isso. E por isso, em reverente submissão, nós nos rendemos a Ti, nos sujeitamos a Ti, Senhor. Missão, nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. Fica de pé comigo, querido. A Ti. Em reverente submissão, nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. A Ti. Em reverente submissão, nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. A Ti. Em reverente submissão, nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. A Ti. Chegou a hora, eu gostei muito dessa palavra, Júlio. Chegou a hora dos mais novos pagarem a conta. Os mais Amém, Glácio? Amém, Vilela? atrás. Amém, Davi? Amém, Ney? Amém, Lucas? Amém, Dudu? Chegou a hora dos mais novos começar a pagar a conta, irmão. Glória a Jesus. Deixou de Deixa Deus ser fazer. Amém. discurso e sim É que os pais precisam deixar eles pagarem. resida dentro. Amém. De Levante suas mãos, querido. As duas mãos, aplaudam ao Senhor bem forte, bem forte. sobre aquilo Eu creio! que fala. Eu creio, Deus! Se é sobre o Sim, que Deus! estamos nos tornando, em reverente submissão, nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. A Ti. Em reverente submissão, nós nos rendemos, nos entregamos a Ti.